Oi, amor. Boa noite. Essa é a resposta do desafio da semana. Você pediu para que eu estivesse fazendo um vídeo falando o que eu acho de você, o que eu sinto em relação à nossa relação. E, enfim, é, você era um menino quando eu te conheci ainda. Nos conhecemos e estudamos juntos, inclusive na creche, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. É, Eu não lembro de você, na verdade, eu sei dessa história porque você conta, porque minha avó se lembra, né? Aquela que me levava na creche, ela lembra. A memória mais longa que eu tenho de você é do MSN, e eu já tinha por volta de uns 16 anos, por aí. E assim, eu vou ser bem sincera. Eu sempre te disse para tomar muito cuidado com o que você me pergunta, porque você corre um sério risco de eu responder. Então, assim, de início, no MSN, quando a gente conversava, eu achava que você era uma pessoa muito sem assunto. Porque geralmente as suas conversas eram as mesmas, você tinha uma dificuldade enorme de se expressar, principalmente na escrita, e isso me deixava bem confusa. Mas assim, você sempre demonstrou ter uma doçura que em poucas pessoas eu vejo. é, Crescemos, né? É óbvio, né? Que todo mundo cresce. E eu comecei a namorar o Fernando. Eu lembro que você, no dia que eu comecei, inclusive, no primeiro dia que eu saí com o Fernando, você pediu pra gente sair pra conversar e tal, e eu não saí por esse motivo. Talvez se eu não tivesse esse compromisso, eu com certeza teria saído com você, porque você é uma pessoa muito boa, assim. Eu sinto que você é uma pessoa pura. E aí a gente. Deixa eu ver. Ah, sim, eu namorei depois por 7 meses o Fernando. Aí no meio desse relacionamento que eu tive com ele, você tentou furar o olho dele por diversas vezes, né, no MSN, mas eu lembro que uma das vezes ele tava no meu MSN e aí ele quis ir te pegar na Lan House e sei lá o que aconteceu, ele passou do seu lado e não te viu, pela história que você conta. Depois eu separei ele, dele, né? Meses depois a gente começou a conversar de novo pelo Facebook. E aí daí passamos pro Minto, eu acho que naquela época eu ainda não te tinha no meu Facebook, no MSN. E depois disso a gente começou a namorar pelo rádio. E eu lembro que assim, durante uma semana a gente só se comunicava por rádio e já era namorados, até eu descer pro Guarujá e a gente dar o primeiro beijo. Eu consigo lembrar dos brilhos dos seus olhos quando eu te olhei, quando desse ônibus que eu te olhei, seus olhos brilhavam tanto quanto a sua testa. Você tava suando de nervoso. E quando você veio me abraçar e me deu um beijo, eu senti o tremor do seu corpo. E eu falava, meu Deus, mas que menino bobinho. Eu não entendia porque você tremia daquele jeito e você gaguejava para falar. E como conversávamos muito pouco, assim, não sei o que aconteceu com você naquele momento, mas eu lembro que você, depois do nosso beijo, você olhou para mim e falou assim, meu sonho. E eu comecei a rir, assim, meio sem graça, porque quando você fala alguma coisa fora de contexto, você fica pensando, putz, esse cara é louco. Ele já não sabe, não tem muito o que conversar, porque você só conversava besteira na época. Eu pensava, já não tem muito o que conversar e ainda é louco. Aí você me levou até o carro, super fofo, abriu a porta pra mim, só faltou me pegar no colo e colocar dentro do carro. E aí quando você saiu, foi sair com o carro, puf, você bate no carro de trás. Eu pensei, meu Deus, aonde que eu fui me meter? E assim, essa foi a primeira impressão que eu tive de você. Que você era uma pessoa que não sabia conversar, que tinha dificuldades de se expressar e que não sabia dirigir. Quando eu desci do carro na pousada, eu acho que eu fui tão tensa, mas tão tensa que eu não consegui prestar muita atenção na nossa conversa. E quando eu cheguei, assim, na pousada que eu desci, que eu vi terra firme, uau!
quase que eu me ajoelhei e beijei o chão. E, enfim, foi um dia bem engraçado. Quando você propôs esse desafio, eu lembro que eu pensei assim, cara, é muito difícil fazer um vídeo. Eu até gosto de fazer vídeo, mas é muito difícil fazer um vídeo sobre esse assunto. Porque, assim, como eu vou traçar uma ideia de uma pessoa que particularmente é o oposto de mim? É o que eu penso, né? Que eu pensava. Só que aí, pensando, relembrando, eu fiz a escrita que eu vou enviar para o seu e-mail daqui a pouco. E assim, eu pensei, olhando com olhando todas as coisas e recordações que eu puxei do passado, eu vi que não é tão difícil falar de você. Porque depois que começamos a namorar por motivos particulares que você sabe, né? Que não foi fácil pra gente no início e o decorrer do relacionamento também não. Mas o Arthur acabou de entrar aqui e acabou de me atrapalhar, mas enfim, eu vou retomar. É, era difícil te aceitar como namorado, porque você tem sempre uma ideia da pessoa que você, sei lá, vai casar. Toda mulher tem isso, eu acho que todo ser humano tem isso. Pode namorar 20 pessoas, mas na cabeça do ser humano tem aquela pessoa que ele quer que passe o resto da vida do lado dela. Eu tô tremendo já. Então, falar de sentimentos é meio complicado, né? E assim, você era de longe o que eu esperava pra mim, porque eu sempre achei que por eu gostar de astronomia e ser meio doidinha, gostar de brincar muito, umas brincadeiras pesadas inclusive, perdão, culpada, mas eu achava que eu fosse casar com um professor de astronomia, porque sei lá, eu sou tão apaixonada por esse assunto que só sendo professor de astronomia ou estudante de astronomia para entender e gostar da conversa, né? Porque senão você é a chata sempre. Embora eu já seja, mas enfim. E você, sei lá, a pessoa seria extrovertida também, gostaria das brincadeiras que eu faço. E você me surpreendeu, porque você é tímido, é, não gostava muito, não tinha muito assunto, né, quando a gente se conheceu, falava muito errado, escrevia muito errado, e essas coisas me incomodavam muito. Só que com o tempo, com as nossas conversas, você foi demonstrando que não era bem assim. Você me mostrou e me ensinou a ser até uma pessoa melhor, a aceitar melhor as situações. Tanto que a gente começou com as aulinhas lá, eu te dei os livros de português e tal, e depois eu ficava nervosa porque você não pegava os livros. E aí eu propus que você lesse toda noite pra mim dormir. E, e com o tempo você começou a falar melhor, se expressar melhor, a ter conversa. E tirando todas essas coisas que no fundo são inúteis, você é uma peça especial. Assim, você completa a minha vida, porque você é tímido, mas você sabe rir das minhas piadas, as mais sem graças que eu tenho, ou melhor, todas são sem graça, mas você ri delas e isso é muito bacana. Você me incentiva a fazer as coisas que você acha, mesmo que não goste de algumas coisas, mas você sempre me incentiva a seguir o caminho que eu quero e eu gosto disso. Você lê para mim dormir, você passa horas comigo no telefone jogando Gartic, cantando. Você aceita todas as brincadeiras que eu proponho numa boa e sei lá, você é leal às coisas que você propõe a mim. Embora nós tivéssemos várias divergências no relacionamento também, você sempre demonstrou ter um carinho muito especial por mim. E o jeito que você cuida de mim, o jeito que você, é, sei lá, se dá pra mim é 100% e eu gosto muito disso. Então, o que eu tenho pra te dizer as aparências enganam. Toda aquela ideia e coisas que eu pensava de você no início, na verdade é porque eu ainda não te conhecia.
no nosso relacionamento funciona como poucos, né? Eu acho que assim, geralmente os relacionamentos em geral começam como uma água fervente. Eles começam bem quentes, só que com o tempo eles vão esfriando. E com a gente foi ao contrário. E eu acho que a gente saiu ganhando muito nisso. Nosso relacionamento começou frio e foi se esquentando com o tempo. E continua se esquentando com o tempo. E o interessante é assim, a cada tempo que passa, as nossas discussões, divergências vão se diminuindo. O que é o contrário dos outros relacionamentos também. Porque em geral as pessoas não se conhecem ainda, então é um amor, assim, um mar de rosas no início do relacionamento. Só que depois, passando de um tempo, as pessoas vão se conhecendo e aí vai se desmascarando, né? Porque geralmente no início do namoro nada do que você pensa, as pessoas mentem muito. Só que aí quando uma vai conhecendo a outra, aí vai tendo discussões, vai tendo desavenças, aí começa a entrar outras pessoas no meio, e com a gente foi o contrário. As pessoas entraram antes. É, você, com o tempo a gente vai se conhecendo melhor e vai entendendo o outro, e quanto mais a gente se entende, melhor a gente se conecta. E enfim, é muito bom assim ter um relacionamento. Eu tô gostando muito de namorar você, de ser sua noiva. Pretendo sim um dia me casar com você. Um dia, não precisa ser agora, calma, vamos continuar com os nossos planos, o que a gente selecionou aí para os próximos 10 anos. E assim, você é uma pessoa muito doce, muito pura, muito carinhosa, me faz muito feliz e isso é o que importa. E acabou o vídeo, eu não tenho mais o que falar. Beijo quando eu estiver. Boa noite, amo muito você, muito. E é só isso.